Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar hoje a análise de um novo capítulo, o capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar de um conteúdo um pouco mais extenso do que o habitual. Isso porque, na semana passada, nós tínhamos programado um desses conteúdos, que é os itens 1 a 5, Poder da Fé, só que esse conteúdo não foi abordado por conta da visita de um colega da Federação Espírita Catarinense, que foi convidado a fazer a palestra e ministrou outro tema. Hoje, o conteúdo seria a fé religiosa, condição da fé inabalável. E no domingo que vem nós estaremos recebendo outra visita de outro convidado da Federação Espírita Catarinense, que também abordará outro tema. E o tema previsto para o domingo que vem era Parábola da Figueira que Secou. Então nós vamos cometer essa insanidade de analisar 3 temas em meia hora, porque para que não fique nenhum desses temas, todos eles relevantes, sem serem abordados, mas também porque os 3 estão intimamente relacionados. Esse capítulo começa com a análise dessa passagem tão curiosa e tão desafiadora para nós, que é entender o que Jesus quis dizer quando nos falou que a fé pode deslocar uma montanha daqui para lá, de lá para cá. Então, nós podemos, a partir dessa assertiva do Cristo, comentar, refletir sobre o poder da fé, o que a fé consegue fazer em nossas vidas, mas também fazer as reflexões posteriores, a questão da fé religiosa, da fé cega, da fé raciocinada, entender os desafios que a fé também nos proporciona para que não a empreguemos de forma inadequada, que pode até ser prejudicial a cada um de nós. E por fim, uma reflexão sobre a fé em atividade, a fé com obras, que é o que nos traz a parábola da figueira seca. Então nós começamos falando sobre o poder da fé, mas tentando contextualizar essa passagem em que Jesus disse aos seus apóstolos que a fé transporta montanhas. Essa passagem que foi lida pelo nosso irmão no início da nossa reunião, que está lá no item 1 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Percebam o que estava acontecendo. O indivíduo estava com seu filho, tendo comportamentos estranhos e prejudiciais à saúde dele. Ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, ele estava completamente desequilibrado. E ele procura o Cristo. Mas ele não era o único que procurava Jesus. Uma multidão de pessoas procurava Jesus naquela época, já sabendo da capacidade que Jesus tinha de cura, de trazer alívio aos sofredores. Mas esse indivíduo, ele foi filtrado. É como se você tentasse chegar no presidente e os assessores dele, não, peraí, vamos resolver com os assessores, né? E aí ele tenta se resolver com os assessores, que são os apóstolos de Jesus. E os apóstolos, pelo jeito, pela forma como a história é contada, os apóstolos fizeram o diagnóstico correto. Aquele indivíduo estava sofrendo uma perturbação espiritual. À época se falava, aquele indivíduo estava tomado por um demônio. Hoje nós sabemos, são espíritos. Espíritos que muitas vezes não estão bem intencionados, como era aquele caso. E sob aquela influência espiritual, a criança estava se debatendo, estava sofrendo consequências físicas muito severas, estava completamente perturbado, desequilibrado. Um caso clássico que a doutrina espírita vai chamar da obsessão no seu grau mais grave, a possessão. Então, os apóstolos fazem o diagnóstico correto. Este indivíduo está tomado por um espírito ou por um demônio, como se falava. E tentam expulsar esse espírito para que o indivíduo recupere a sua saúde. E não consegue. Os apóstolos do Cristo, aqueles que estavam mais próximo dele e que, em tese, seriam os mais capacitados para esse trabalho, não conseguem. E aí,
Como os assessores não resolveram, ele chega até o presidente, por assim dizer, ele chega até Jesus e diz: o meu filho está sofrendo, levei-o até os seus apóstolos, até os seus discípulos, e eles não conseguiram curá-lo. E aí Jesus o cura rapidamente, expulsa o espírito que estava causando todo aquele tumulto, e o menino fica são na hora. E isso gera algum desconforto para os discípulos, porque eles já não estavam ali com ele há uma semana, 2. Pela passagem, pela cronologia, já era mais para o final do apostolado, então eles já estavam há mais de 2 anos seguindo os passos do Cristo, e eles chegam ao mestre e dizem: mestre, por que nós não conseguimos curar? Vejam só, eles tiveram a capacidade de fazer o diagnóstico correto, eles sabiam o que o menino tinha. Eles sabiam também o que tinha que ser feito, porque presenciaram Jesus fazendo isso diversas vezes antes daquele acontecimento. Por que é que eles não conseguiram? E aí Jesus diz: porque não tens fé. Vocês não acreditaram que podiam fazer isso. Vocês sabiam o que tinha que ser feito, sabiam por que aquilo tinha que ser feito, mas não acreditaram que podiam fazer. E aí a gente começa a refletir sobre o poder da fé. Porque para exemplificar isso, Jesus disse: se tivesses fé, uma pequenina que fosse, do tamanho de um grão de mostarda, dirias para uma montanha: move-se daqui para lá, e ela a obedeceria. E aí a gente já começa: peraí, expulsar espírito tudo bem, mas mover uma montanha de um lado para o outro, será que podemos fazer isso? Jesus disse que sim. Então vamos entender o que é o poder da fé. Kardec, quando começa a análise dessa passagem evangélica, ele diz o seguinte: que no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer aquele que duvida de si. Eu acredito que nem precisaria Kardec falar dessa forma. Talvez para a época, mas para nós, hoje em dia, eu acho que é senso comum. Que a pessoa que acredita no que faz, consegue fazer aquilo que a pessoa que não acredita em si mesmo não consegue. Há uma expressão bastante utilizada que diz assim: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Porque muitas vezes a gente acha que algo é impossível de fazer, e a partir do momento que a gente acha, essa coisa se torna impossível. Porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós julgamos que não conseguiremos. Nós já nos condicionamos, o nosso pensamento já disse: eu não sou capaz, e pronto. Eu não desafiarei o meu pensamento. Agora, quando eu coloco uma meta, um objetivo, e acredito que sou capaz de concretizá-lo, o primeiro passo foi dado. E aí a minha mente e a minha energia trabalham para que aquele objetivo seja alcançado. Os meus esforços são todos voltados para aquilo. E não para as desculpas que eu terei que dar caso não consiga. Eu não penso no que vai acontecer caso eu não consiga, porque o meu pensamento é que eu vou conseguir. Então, Kardec faz essa ressalva que, do ponto de vista material, pessoas que acreditam em si mesmas são capazes de realizar coisas que muitos julgariam impossíveis. Correr uma maratona, escalar um Monte Everest, seja lá o que for. Mas vejam que Kardec diz que aqui nessa passagem da fé transporta montanhas, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. Jesus não está falando de montanhas físicas. Jesus não está dizendo que nós conseguimos transportar o Morro da Cruz para o Morro do Cristo ou vice-versa. A mensagem do Cristo é toda de cunho espiritual. É óbvio que em alguns momentos ele se utiliza de exemplos do cotidiano, do dia a dia, da vida material daqueles que o rodeiam, para tornar mais fácil a compreensão dos seus ensinamentos. Mas a mensagem do Cristo é toda de ordem moral, de ordem espiritual. Então, quais são essas montanhas a que ele se referia? Kardec diz o seguinte, que as montanhas
que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade e por aí vai. E logo adiante ele diz: os preconceitos da rotina, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Vejam, todos nós, na situação que estivermos nesta encarnação, temos montanhas a deslocar. Temos dificuldades na nossa caminhada. Temos resistências. Às vezes queremos mudar, mas há uma força que resiste à nossa mudança. Convivemos com a má vontade, tanto dos outros quanto nossa. Temos a questão da rotina. Queremos mudar algo, mas estamos tão habituados com aquilo. O interesse material, que muitas vezes acaba se sobrepondo ao interesse espiritual. A cegueira do fanatismo. Estamos fanatizados por algo e não conseguimos enxergar outras coisas, outro lado. Além, é claro, das paixões viciantes e orgulhosas que muitas vezes nos paralisam. São muitas as dificuldades que nós temos que lidar para querer ficar mudando montanhas físicas de lugar. Nós temos montanhas grandiosas, algumas maiores que o Everest, obstando a nossa caminhada. E para elas precisamos de fé para deslocá-las, para conseguir transpor o lado de lá da montanha. Vejam o exemplo dos apóstolos. O que deu errado? Qual o problema? Eles tinham uma dificuldade. Uma dificuldade. Eles precisavam curar alguém que lhe foi apresentado. E tinha uma resistência. Ou vocês acham que o espírito que estava ali, obsidiando o menino há tanto tempo, causando tanto mal, iria falar assim: tá bom, vocês pediram, vou sair, tchau. Quem encara a rotina da desobsessão espiritual, o trabalho, sabe que normalmente, em quase 100% dos casos, o espírito obsessor tem um motivo forte para ali estar e ele vai se apegar a isso até que as suas forças baixem e ele se afaste. Então, obviamente havia muita coisa a transpor. E a falta de fé, a falta de confiança de que era possível transpor essas dificuldades, fez com que os discípulos do Cristo não conseguissem realizar a cura. Então Kardec vai falar o seguinte, que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas mais grandiosas. Num outro trecho que nós não vamos ter tempo de citar, Kardec coloca inclusive a questão magnética disso. Ele diz que aquela pessoa que confia em si mesma, que tem a fé em si e na assistência espiritual, na providência divina, a energia dela é diferente. Ela faz as coisas com uma energia muito mais positiva, muito mais operante, a fim de que as suas forças se movimentem para o objetivo que ela quer alcançar. Então a fé robusta, aquela fé que não se abala, ela faz com que a gente tenha meio caminho andado, isto é, os recursos, as energias que nós necessitamos para vencer aqueles obstáculos, sejam pequenos do dia a dia, sejam os grandes obstáculos, aqueles que algumas vezes nós lidamos uma vida toda. Já a fé vacilante, da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque ela não acredita que consiga. A fé vacilante é aquela fé assim, eu vou fazer, mas será? Eu vou conseguir, mas e se chover? Ou se não der errado? E se der alguma coisa errada? Sabe? Tinha um personagem de desenho, eu nem me lembro mais, faz muito tempo que eu assistia desenho, agora voltei a assistir, mas são outros desenhos por conta da missão paterna.
Mas um desenho de antigamente que sempre tinha um que dizia que ia dar errado. E daí depois que ele tinha dito e dava errado, ele falava, eu lhe disse, eu lhe disse. Tem quantos desses na nossa vida, né? Que ficam só falando, vai dar errado. E depois fica, eu te disse. Mas o problema é que muitas vezes a gente escuta. E aí a gente está com fé que vai dar certo e vem alguém e diz, vai dar errado. Você será que vai dar errado? Ai, eu estava confiante, mas vacilei. E aí o que acontece? As dificuldades se aproveitam da nossa hesitação. No caso dos apóstolos, dos discípulos daquela passagem que nós citamos agora há pouco. Vejam, possivelmente o espírito obsessor sentiu a vacilação, né, aquela hesitação dos discípulos do Cristo. E falou, não, esses aí não vão dar conta, nem eles acreditam que vão conseguir. Nem eles, olha, estou vendo eles aqui, ó, eles estão falando que querem, mas eles não querem, porque eles nem acreditam que eles possam fazer isso. Então nós temos que desenvolver essa fé robusta, e não a fé que vacila perante qualquer adversidade. Só que, vejam, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir determinado fim. E é essa fé que dá uma espécie de lucidez que permita se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Vejam, quando nós falamos da fé dentro dessa ótica espírita, nós não estamos falando de algo místico ou sobrenatural, que o indivíduo desenvolveu a fé e algo vai acontecer alheio à sua vontade e tudo dará certo. Não é assim. A fé é uma construção individual, tanto que ela não se transmite. Cada um tem a sua e desenvolve a sua individualmente. Eu tenho muita fé e o indivíduo tem pouca fé, então eu vou tirar um pouquinho da minha fé e dar para ele. É uma construção dele, assim como a minha é uma construção minha. Só que essa fé, ela interfere no modo como a gente vive, como a gente busca os nossos objetivos. Vejam, quando eu tenho essa confiança, essa certeza de que vai dar certo, de que eu vou conseguir, eu tenho uma lucidez que permite que eu anteveja as dificuldades do caminho e anteveja como vou superá-las. Eu já dedico toda a minha energia, toda a minha vontade na persecução desse objetivo. E isso faz com que eu tenha uma vantagem para aquele que, ao invés de empregar essa energia, está empregando a energia pensando no que vai dar errado. O que vai dar errado? Eu lembro que teve um estudo, e eu não vou saber de cabeça, porque assim como os cabelos estão caindo, a memória também vai caindo a partir de uma curva, eu acho que eu já iniciei ela. Eu não lembro de cabeça o número exato, mas eu me lembro de uma pesquisa que dizia que mais de 70% dos nossos pensamentos diários referem-se a coisas que não vão acontecer. Mais de 70% dos nossos pensamentos diários referem-se a coisas que não vão acontecer. Nós empregamos mais de 70% do nosso dia pensando em dificuldades que não vão acontecer. Se eu chegar lá em casa e ela me falar isso, vou fazer tal coisa e talvez você chegue em casa e ela não fala isso. E você gastou um tempão pensando como que você ia responder e tal, e isso não aconteceu. Quando eu chegar no trabalho, se tiver essa dificuldade, eu vou fazer isso e aquilo. E você chega e não tem. A gente gasta muita energia, muita vontade, muito pensamento em coisas que não nos oferecem risco. E aí, quando nós precisamos dessa energia, dessa vontade, desse pensamento operoso para aquilo que realmente precisamos, nós ficamos pensando que vai dar errado. O que eu vou falar quando der errado? Quais as consequências desse meu ato que vai dar errado? Então a fé robusta, ela tem que se valer dessa confiança. A confiança de que eu vou realizar e a certeza que vou atingir determinado fim. Mas aí tem uma armadilha. Essa armadilha da fé, eu diria, que é a confusão da fé com presunção. Kardec nos diz,
Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé está ligada à humildade. Aquele que a possui, a verdadeira fé, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, sendo um simples instrumento da vontade divina, nada podemos sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm ao auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, seja pela decepção, seja pelos malogros que lhe são infligidos. Muitos, na ideia de ter fé em si mesmo, na sua capacidade, acabam por se desenvolver algo que é pernicioso, que é a presunção. No nosso linguajar moderno, a gente fala que é a pessoa que está se achando, né? Que está se sentindo muito poderoso, que acha que pode tudo. Então é o esportista que acha que não precisa treinar, porque ele já chegou num nível muito bom, então ele não precisa mais de treino. Não tem nada para aprender, não tem nada para manter, ele se acha muito bom, muito melhor do que é. Ou imaginem que o orador espírita pense assim, eu já sei tudo, eu já domino isso, então eu vou lá falar no centro espírita e não vou nem me preparar. Isso é presunção, não é fé. Mas os bons espíritos vão me inspirar na hora. Será? Divaldo Pereira Franco, olha quem eu estou falando, Divaldo Pereira Franco, dos maiores oradores espíritas, se não o maior de todos os tempos, disse certa feita que no início da sua caminhada como orador espírita, ele foi sendo convidado para falar sobre vários temas que ele conhecia. E chegava na hora, ele falava, Joana de Ângeles, a sua mentora, o inspirava, e ele falava muito bem, todo mundo aplaudia, porque realmente as palestras dele são maravilhosas. E aí, ainda no início da sua jornada, convidaram ele para falar sobre um tema. Se eu não me engano, era sobre a obra de Humberto de Campos, escritor, jornalista, que do lado espiritual também produziu várias obras com Chico Xavier. E ele falou assim, com certeza, estarei lá, tal dia vou falar sobre Humberto de Campos. Só tinha um detalhe, ele não conhecia Humberto de Campos. E ele não teve tempo de se preparar, mas ele nem deu bola, porque ele pensou, cheguei aí lá, Joana de Ângeles, minha mentora espiritual, vai me inspirar e eu vou falar. Isso é fé ou isso é presunção? Chegou na hora, Divaldo disse boa noite, senhores, senhoras, não sei se já era assim que ele falava, nossos votos cordiais de muita paz. E vai falar de Humberto de Campos e deu branco. Deu branco porque ele não tinha nada na mente dele sobre Humberto de Campos. Ele não sabia nem quem era. E como se ele, naquele diálogo mental com a Joana, ele falou, ô Joana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê você, Joana? Que eu estou precisando de você agora. E acho que ela deu um gelo nele ali de um tempinho para ele passar uma vergonha boa em público, né? E aí uma hora ela falou assim, essa é a última vez, primeira e última vez que eu vou fazer algo dessa natureza para você. Por conta mais das pessoas que vieram ouvir do que de você. Porque você não merece. Você ter a audácia de me falar de uma coisa que você não sabe, presumindo que eu vou falar por você, da próxima vez se capacite para falar de alguma coisa. Isso aconteceu com Divaldo Pereira Franco. Calcule conosco. Então nós não podemos ter essa presunção de que já somos bons o bastante e que não precisamos mais nos preparar para algo. Então é óbvio que temos que ter fé, mas essa fé tem que estar aliada a um comportamento que nos permita alcançar esse objetivo. Senão eu vou ter fé que algo vai acontecer, mas não faço a minha parte. É mais ou menos como aquela senhora que reza para ganhar na Mega Sena, reza para ganhar na Mega Sena, reza para ganhar na Mega Sena, e um dia o anjo aparece para ela e diz, mas minha senhora, pelo menos jogue na Mega Sena, que daí fica mais fácil da gente lhe auxiliar. Porque senão a gente quer que algo aconteça pela graça divina e não fazemos o mínimo que se espera de nós. Então é necessário que essa fé ela esteja acompanhada da nossa contrapartida, da nossa ideia firme de que aquilo vai acontecer e da nossa atitude firme para que aquilo aconteça. E aí a gente entra no terreno da fé religiosa. Porque vejam, muitas vezes a fé é inclusive utilizada como sinônimo de religião.
Já viram alguém dizer, ele professa a fé católica, a fé evangélica, a fé espírita. Fé está muito relacionado à questão religiosa. Mas Kardec faz uma advertência. Ele diz o seguinte, que do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas e ensinamentos especiais que constituem as diferentes religiões. Cada uma tem as suas bases, os seus dogmas. Todas elas têm esses seus artigos de fé. Por quê? Porque para professar cada uma dessas religiões, nós temos que acreditar em algo que essas religiões nos dizem. Isso é uma base de cada uma delas. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação tanto o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Vejam só. Quando eu abraço uma religião, eu tomo contato com todos os ensinamentos que essa religião nos oferece. E eu passo a ter fé que aquilo que aquela religião está me falando é exatamente daquela forma. Só que essa fé ela pode ser cega ou pode ser raciocinada. O que é a fé cega? Eu nem penso muito no que aquilo representa. Eu simplesmente acredito naquilo. E o que é a fé raciocinada? Eu submeto aquele conteúdo à minha razão. E aí eu penso, é razoável que isso seja dessa forma? E é importante que, por mais respeito que a gente tenha a todas as religiões, que nós nos questionemos sobre os postulados que elas nos oferecem, inclusive dentro do Espiritismo. Nós não queremos, não devemos ter ninguém que crê cegamente em algo somente porque os Espíritos falaram, ou somente porque o pastor, o padre, o expositor espírita, o rabino, seja lá quem for, falou. Nós temos que passar essa fé, esse ensinamento que nós botamos fé, pela razão. Aliás, isso não se aplica só à religião. Vamos esquecer um pouco de religião, vamos falar só sobre política desse ano, rapidamente, senão a gente não termina a exposição. Mas veja só, olha só essa segunda parte aqui e vê se não parece o nosso WhatsApp desse último semestre. Nada examinando, nós não examinamos nada, a fé cega aceita, sem verificar, tanto coisas verdadeiras como muitas coisas falsas, e a cada passo se choca com a evidência e com a razão, levada ao etismo. Qualquer semelhança com a política brasileira no último semestre não é mera coincidência. A gente recebe mensagens e a gente fica com vergonha de ter recebido aquilo, mas não por ter recebido, mas pela pessoa que nos mandou ter acreditado naquilo que ela está mandando. Porque algumas tais fake news são tão fake, são tão falsas, a montagem, assim, a foto do indivíduo está lá, assim, meio torto na montagem, ou o texto não bate, mas as pessoas não examinam, não verificam, elas simplesmente passam adiante sem fazer essa análise, sem verificar se aquilo não choca com as evidências, com a razão. Por quê? Porque elas levaram isso ao excesso e ficaram fanatizadas por algum conteúdo, por alguma linha de raciocínio. Voltando para a religião, muitas vezes nós temos aqueles religiosos que aceitam cegamente aquilo que a sua religião diz e ainda atacam aqueles que falam de modo diverso. Quantas vezes nós, que somos espíritas ou simpatizamos com a doutrina espírita, temos que ouvir que na Bíblia está condenado o espiritismo. A Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso, muito além do seu tempo, mas ela não era tão além do seu tempo para proibir algo que viria mais de 3.000 anos depois. O Espiritismo surgiu mais de 3.000 anos depois do livro lá do Deuteronômio, onde há a proibição de evocação dos mortos. Ignoram também que Moisés, que transcreveu essa proibição, ele mesmo se comunicou enquanto Espírito com Jesus, está no Evangelho, no Novo Testamento. Então, as pessoas não passam pelo crivo da razão, as suas ideias, elas simplesmente repetem, numa fé cega,
naquilo que elas acreditam. E aí Kardec faz um alerta que a gente traz com letra vermelha, com letra maior, sublinhado, porque é uma das frases mais famosas do Espiritismo e ela tem que ser destacada mesmo. Que fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Lembra quando a gente falava da fé vacilante e da fé robusta? A fé robusta, ela não tem problema de encarar a razão em qualquer momento. Porque se alguém nos disser tal coisa, a nossa razão vai dizer, mas não tem problema. É assim mesmo. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Agora, aquela fé que não pode encarar a razão, vou dar um exemplo com todo respeito ao Antigo Testamento, principalmente porque as pessoas muitas vezes leem ele de forma equivocada. Querem crer que aquilo foi, se passou exatamente, literalmente daquela forma, e não como uma simbologia. E ele é tão lindo em simbologia, mas as pessoas querem crer, por exemplo, que Adão e Eva foram os únicos, os primeiros criados por Deus, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, vocês já sabem, não estou contando o final da história, né? Vocês já sabem disso. E aí Caim saiu e se casou com alguém. Da onde surgiu esse alguém? Ou a serpente que fala, ou a luz ter surgido depois da criação da Terra. Mas a luz que nós temos na Terra vem do Sol. E a Terra é um planeta que orbita ao redor do Sol. Então vejam, quando a fé é cega, os astrônomos vão lá e descobrem que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é que gira ao redor do Sol junto com outros planetas, e quem tem a fé cega diz, isso é mentira, a Terra é o centro do universo, é plana, é isso, é aquilo, porque a fé cega não consegue encarar a razão. A fé inabalável sim, porque a fé inabalável ela foi construída, ela foi raciocinada, ela foi desenvolvida em bases sólidas. E é essa fé que a gente deve buscar. E para terminar, nós tratamos da parábola da figueira seca. Veja o que a gente falou até agora. Que a fé tem um potencial de afastar todas as dificuldades, de superar as dificuldades, sobretudo as de ordem moral e espiritual que nós temos. Que nós temos que cuidar para não ter a presunção ao lugar da fé. Nem ter uma fé cega. Mas será que tendo a fé desenvolvida, raciocinada, com um potencial enorme, só a fé é necessária? Aí Jesus vem e faz o seguinte. Quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E no meu slide está cortado, mas logo depois, eles passam um dia depois na frente dessa figueira e essa figueira está seca, completamente seca. Não daria mais frutos. Estéril. E essa parábola é um desafio. Primeiro por a gente entender ela como parábola. Vejam, quais as parábolas que nós conhecemos do Evangelho? Bom samaritano, semeador, dos talentos, né? Sempre Jesus contando do filho pródigo, Jesus contando uma história. Isso é parábola, não é? Ele conta uma história para trazer um ensinamento. Aqui Jesus não está contando história nenhuma. Jesus presenciou, vivenciou um fato. Por que a gente fala em parábola? Porque esse fato, olhando para o fato em si, não faz sentido algum. Jesus queria comer figo. Foi numa figueira, mas não era tempo de figo. Jesus fica bravo e seca a figueira? Isso é compatível com a história, com a ideia que nós temos de Jesus. Seja qual religião for, no Espiritismo nós o encaramos como o espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta. O espírito mais evoluído que o nosso planeta vai ficar bravo com uma figueira que não deu fruto na época que não era para dar fruto e ainda vai secá-la? Então é óbvio que isso é uma parábola. Isso tem que ser encarado numa simbologia. O que Jesus queria nos transmitir de ensinamento quando fez isso? Ou era só um momento de raiva de Jesus?
A fome, às vezes, faz com que a gente faça cada coisa, né? Eu conheço pessoas com fome que viram perigosas. Impressionante. Mas Jesus provavelmente não era uma delas. Jesus simplesmente está nos dando uma lição. E que lição é essa? Aí a gente tem que pegar os detalhes da história. Haroldo Dutra Dias faz uma palestra formidável. Quem quiser, coloque Parábola da Figueira Seca no YouTube e vai aparecer uma palestra dele de 1 hora, muito boa, onde ele traz vários sinais que a gente deve estar atento. Eu vou me apegar só a um deles. Vejam só, essa passagem acontece quando Jesus está indo a Jerusalém, pouco antes de ser crucificado. Era mês de abril, porque Jesus foi até lá na Páscoa, pouco antes da Páscoa. E na região onde eles habitavam, figo dava em maio. Então é óbvio que não era tempo de figo, faltava um mês ainda. Só que tem uma peculiaridade. O figo, lá, pelo menos naquela época, naquela região, isso é Haroldo Dutra Dias que nos fala, eu não sei, quem conheça talvez saiba melhor, mas o figo, ele sai a folha e o fruto à mesma época. De modo que quando você vê a folha, você já sabe que tem figo. Por quê? Porque ele sai junto. E o que acontece? Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas. Ele viu uma figueira que tinha aparência de ter frutos. Porque se tem folhas, mesmo não sendo a época certa, se ela já está com folhas, é porque ela já tem frutos. Ele chega e não tem fruto. Ela tinha a aparência de ter algo, mas não tinha. E aí a gente já começa a erguer as anteninhas e pensar, o que será que isso quer dizer? E Kardec vem e diz com todas as letras que a figueira que secou é o símbolo daqueles que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não o são. São árvores cobertas de folhas, mas baldas de frutos. Jesus aqui está falando daqueles de nós que temos uma aparência de que já damos frutos, mas não damos. Ou de doutrinas que querem trazer novos ensinamentos, mas não trazem, ficam só na aparência. Porque muitas vezes, sobretudo nos meios religiosos, e nós espíritas temos que fazer uma avaliação ainda mais rigorosa. Por quê? Porque o espírita, de acordo com Kardec, se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más tendências, e não pela aparência de estar fazendo isso. Nós temos que cuidar com aquilo que nós aparentamos ser e aquilo que verdadeiramente somos. A figueira parecia ser algo que ela não era. Ela tinha uma máscara ali. Ela foi hipócrita. Ela colocou uma aparência de uma árvore com frutos e ela não tinha. Assim como muitos de nós, que estamos no meio religioso, que fazemos isso ou aquilo, que aparentamos ser algo que muitas vezes não somos. E o objetivo do Espiritismo é a transformação moral do indivíduo. Então nós temos que cuidar para que não sejamos como a figueira seca. A figueira que aparenta ser muito, que aparenta ser algo produtivo, mas que na verdade dentro de si não produz. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque as consequências nós vimos. A figueira secou e o que isso simboliza? Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. E quantas dessas doutrinas já se acabaram? Doutrinas, filosofias, religiões que vieram querendo ter uma postura de transformadora, mas que nada de bom produziram. E Jesus é claro em outra passagem. Jesus gostava de botânica, pelo jeito. Ele disse, conhece-se a árvore pelo fruto. Toda árvore que não produz bom fruto será arrancada. E é o que acontece. Doutrinas, religiões, filosofias que não produzem nada de bom, elas somem no decorrer do tempo. Mas isso não acontece só com as filosofias. Todos os homens deliberadamente inúteis, aqueles que têm capacidade de ser útil, mas não o são, por não terem imposto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Isso é uma maldição? Isso é um castigo? Não. Isso é lei de ação e reação.
Nós somos responsáveis por todo o mal que fazemos e também pelo bem que deixamos de fazer. Se temos capacidade de fazer o bem, temos que empregar todas as nossas forças nesse objetivo. E assim, buscar cada dia mais dar bons frutos. Se isso não acontece, o que acontece conosco? Bom, nós não morremos, nós não secamos, porque somos espíritos imortais. Mas desencarnamos e voltamos numa próxima encarnação com muito mais dificuldade, sem esses recursos, sem essas possibilidades produtivas que nós tínhamos e que numa próxima oportunidade podemos não ter, porque não fizemos bom uso deste talento, para se utilizar de outra parábola do Cristo, a parábola dos talentos. Nos foi confiado algo e não o fizemos. Para encerrarmos, há uma mensagem de um Espírito mais no final desse capítulo que diz o seguinte: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, bem convencidos da força que em si trazem e se quisessem colocar a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Se nós acreditássemos no potencial que temos, não o confundindo com presunção, não exercitando uma fé cega que não é produtiva, colocando em ação o nosso potencial, nós poderíamos fazer coisas inimagináveis. E aqui não é só o Espírito que está falando. Jesus disse no Evangelho de João: se guardais os meus mandamentos, se me seguirem, podereis fazer coisas, tudo aquilo que eu fiz e até mais. Em outras palavras, vocês são deuses. Vocês têm toda a possibilidade de fazer aquilo que Jesus fez. E ainda mais, e foi Ele que disse isso. Mas para isso temos que ter fé em nosso próprio potencial e colocar isso em prática, com fé em Deus, na providência divina e nas nossas capacidades. Afinal, somos herdeiros divinos. Fomos criados pelo Pai Maior, que a todos nos deu oportunidades de crescimento, que possamos utilizá-las da melhor maneira possível, com fé em Deus, na assistência espiritual e em nós mesmos. Obrigado pela atenção, muita paz a todos, um bom domingo.